nossa última sessão. Nessa sessão, nós vamos apresentar estratégias para adaptação às mudanças climáticas e para a gestão do risco. Nós iniciaremos com a apresentação do Daniele Cesano, ele é coordenador do projeto ProAdapta, vai falar especificamente sobre estratégias de adaptação para o pequeno produtor, algo que não foi discutido ainda. Depois nós teremos a apresentação do Hugo Borges, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele vai falar sobre o tão discutido também zoneamento agropecuário. E finalizando, nós teremos a Silvia Mascuá, a chefe da Embrapa Informática, nossa parceira de pesquisa. Ela vai falar sobre o uso de informações para a gestão do risco na agricultura. 25 minutos mais ou menos para cada apresentação e depois nós abrimos para as discussões finais. Beleza. Bom, obrigado, Alexandre, pela apresentação, pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês e poder apresentar o nosso trabalho. Então, o Adapta, na verdade, é uma empresa, nós somos uma startup incubada pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e é uma empresa que, na verdade, uma startup que, na verdade, está se criando agora depois de 10 anos de incubação e de várias experiências e testes para tentar entender como é que é possível implementar resiliência climática na cadeia de valor agropecuária, né? Então, mais ou menos a divisão da apresentação, contextualização, a estratégia nossa de adapta para a resiliência climática, um pequeno business case e algumas considerações gerais, nessa questão também na perspectiva de seguro e do crédito. Então, nós estamos vendo aqui, já se falou muito, né, que existe um crescimento acelerado exponencial da temperatura. Nos últimos 10 anos aumentou mais que a metade a temperatura global que nos últimos 60 anos, e de fato um aumento exponencial do crescimento da temperatura no nível global. E o Brasil está sendo implementado isso que foi visto em várias formas hoje durante a diferente palestra, que todo o Brasil vai ser impactado, e a região norte, nordeste, centro-oeste e sudeste com a diminuição de chuva e um aumento de temperatura de até 5 graus e queda de chuva de 30% a 40%, e aqui na região sul vai ter um aumento de chuva e de temperatura também. Então isso é um perfil desafiante. Existe um impacto acelerado pelo desmatamento também na Amazônia dos mais biomas. Eu vou voltar sobre esse ponto, porque na nossa opinião, pelo que nós temos visto no campo, o impacto do desmatamento é uma ação que está sendo hoje, atualmente, não considerada da forma que realmente deveria ser considerada. Então, um impacto altamente degradante sob várias perspectivas. Então, essa é uma figura de um relatório que foi feito pelo Alexandre Gori, dentro do nosso projeto, financiado pelo BID, no qual nós estamos vendo na região semiárida. Se nós vamos pegar, por exemplo, o semiárido baiano como exemplo de mudança que está acontecendo, que é uma das regiões, da principal região no qual nós temos trabalhado para desenvolver o nosso sistema produtivo, existe um processo acelerado de arificação na região. Isso aqui faz 13 anos que eu vou lá, tá? Eu comecei a ir no semiárido baiano em 2003. 2017 faz 14 anos. E esse tipo de sistemas você via de vez em quando um produtor ou outro que tinha uma área como essa, né? Essa foto aqui não é da nossa propriedade, de uma das nossas propriedades, um outro sistema que só peguei essa foto para mostrar que isso aqui, essa situação, eu estou vendo hoje praticamente na maior parte dos produtores rurais. Eu estava lá semana passada, visitei vários produtores e todos eles começam a ter essa mancha de começo de aridificação. Quando o solo assim, significa que não tem mais matéria orgânica, não tem mais micro-organismo. E recuperar uma área dessa, e manchas dessas, é muito complicado. Então, isso aqui nós estamos vendo é uma divisão, isso aqui em 1974. Azul, o cor azul, laranja e verde, e vermelho são áreas que são quase áridas, classificada por temperatura e chuva. Essa é a situação em 1974. E as outras são semiáridas, amarelo e azul escuro, azul claro,
é ainda semiárido. Vocês podem ver em 1974, 2014, como é que mudou a situação. Esse aqui é a mesma fotografia, vamos dizer, mas só em linha temporal. E você está vendo que, na realidade, existe um processo acelerado de aridificação. Então, se nós vamos começar a pensar, bem, o que isso implica para a produção agropecuária? Se eu começo a olhar outras cadeias produtivas que talvez hoje não tenham sido falado muito, que são mais ligadas à realidade da agricultura familiar, nem mesmo do produtor familiar, até diria do meio produtor, né? Pequeno e meio produtores, como o leite. A cadeia do leite hoje no Brasil vale mais ou menos 20 bilhões de reais por ano. Tá? Como são distribuídos esses 20 bilhões de reais por ano? 95% dos produtores produzem menos de 200 litros e respondem por 67% da produção nacional. Ou seja, 67% dos produtores de leite são pequenos produtores que produzem abaixo de 200 litros por dia. 67%. E temos grandíssimos players como Nestlé, Danone, Batavo, que são empresas bilionárias, multinacionais, que compram 70% da sua produção do pequeno agricultor que produz menos de 200 litros por dia, que são 15 vacas em lactação, nem isso. E o Brasil é o quarto país mundial produtor de leite. Ou seja, o Brasil tem um mercado de leite que é dominado principalmente pela agricultura familiar. E 2.500 produtores de leite no Brasil, 5% só são grandes produtores. Então, geralmente, esses produtores, se você ver aqui, é um sistema extremamente heterogêneo, no qual, se você vê, por exemplo, aqui o leite, o norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Olhe a produtividade por animal que temos durante toda a cadeia de valor no Brasil. Existe uma diferencial muito alta. E não só para o leite. O leite porque é uma cadeia na qual a gente trabalhou bastante, que vou mostrar no nosso business case sobre o leite. Mas coco, nós temos estudado o coco, a mesma coisa. É um mercado muito dominado pelos pequenos, mas onde o pequeno produtor é extremamente ineficiente. Tá? Qual é o custo socioeconômico de um sistema tão heterogêneo, onde você tem um pequeno número de produtores extremamente eficientes, que na realidade produzem a minoria do mercado, e um grande número de produtores extremamente ineficientes que produzem a maior parte do leite. E o café é assim, o cacau é assim, que são as grandes commodities de valor agregado. E se nós vamos fazer uma sobreposição sobre assistência técnica, tá? E a produtividade, você está vendo que quanto mais tem a área de 100% da produtividade de assistência técnica, são as áreas mais produtivas, onde não tem, são menos produtivas. É muito interessante que isso aqui também, eu observei visivelmente, casa exatamente com um gráfico que foi mostrado hoje pela manhã, não me lembro por quem, de inadimplência, de crédito, de risco. Então, será que existe uma correlação entre assistência técnica, sistemas produtivos e risco? Porque eu acho que assim, são coisas importantes falar dessa questão do clima, mas talvez é possível ultrapassar essa dificuldade climática tendo um sistema produtivo um pouquinho mais afinado com a realidade climática que está se desenvolvendo. Então, temos vários desafios no setor produtivo, mas que talvez podem ser ultrapassados de uma forma construtiva. Então, qual é a estratégia que nós desenvolvemos ao longo desses 13 anos de projeto que agora está se tornando empresa, uma startup? Se nós olhamos a cadeia de valor, vamos dizer, tem 4 atores principais. Tem o clima, o produtor, o setor privado e o setor público junto com a entidade de pesquisa. Se vamos pegar o clima, nós temos essa aqui, é a ineficiência da cadeia de valor, tá? É a ineficiência do passo. Então, um clima ineficiente significa que um clima que é altamente imprevisível. Um clima eficiente, um clima que é altamente previsível. Então nós temos aqui, podemos pegar, por exemplo, a produção de café no Mato Grosso ou em Minas Gerais. Lá vai ter uma ineficiência da linha de base dos eventos climáticos, que são mais ou menos previsíveis. O que faz o evento climático?
eles aumentam a ineficiência, a irregularidade daquela precipitação. Então começa também aqui, vou começar a aumentar o outro nível de ineficiência na minha cadeia de valor. Depois pego o produtor. Ele tem um sistema produtivo que também tem suas ineficiências. Por quê? Porque talvez ele não está pensando a como é que daqui a 10 anos vai ser o sistema, a climatologia dele. Tem um sistema de gestão da propriedade que talvez é ineficiente, porque talvez ele não faz anotação direito, sobretudo se for pequeno e médio produtores. Tem um serviço de assistência técnica que não existe, também, ou existe e está mal, vamos dizer, casado com a parte produtiva, né? Existe um gestor da cadeia de valor, que poderia ser uma cooperativa que tem suas ineficiências, logística tem suas ineficiências, agroindústria e assim vai. Então, se olhamos na cadeia de valor, política e pesquisa e desenvolvimento, se nós olhamos na cadeia de valor, existem muitas ineficiências e nós geralmente estamos perguntando ao produtor de praticamente aqui, no sistema produtivo, de dar uma resposta a todas essas ineficiências. Então, quando vamos começar, de uma certa forma, a aumentar a ineficiência climática, nós temos que aumentar a eficiência e dividir esse aumento de ineficiência em todos os passos, porque não dá para pegar só um e pedir para que aquele passo, de uma certa forma, compense o aumento do desafio. Então, é mais ou menos essa é a situação na qual hoje estamos. Está aumentando o desafio climático e o aumento de ineficiência tem que ser compensada em toda a cadeia de valor. Então, como é que a gente define a resiliência climática hoje? É a capacidade de uma propriedade rural de alcançar seu potencial produtivo, regenerando o meio ambiente e minimizando a oscilação diante da mudança climática. Essa é uma definição que nós temos dado, né? A resiliência climática se baseia em 3 conceitos: prever o desafio climático, se preparar para o desafio climático e passar ao desafio climático, PPP. Então, o primeiro passo é que quando vamos começar a entender o que é resiliência climática, nós temos que começar a otimizar o nosso sistema produtivo em função desse aumento de variabilidade. O que eu vou ter que mudar, de fato, na prática, para diminuir e fazer que não haja, de uma certa forma, seja mais resiliente. Ou seja, como justamente explicou muito bem a Jennifer, chega o impacto climático, eu não sinto muito choque. Isso é um monte de novas inovações tecnológicas que tem que ser introduzido dentro da propriedade. Não é isso uma só, não é só, talvez, são várias coisas que tem que ser mudadas. Gestão de água, gestão de insumo, diminuição de custo, regeneração do serviço que é o sistema, e assim vai. Depois, tem que se preparar para esse desafio, regenerando os recursos ambientais da propriedade, porque os serviços ecossistêmicos eles estão fornecendo um grande, na realidade, benefício para a propriedade rural que hoje praticamente sumiu. Com o desmatamento, sumiu totalmente. E diminuir as oscilações sazonais de produtividade, que é passar o desafio climático. Então, sistemas agroclimáticos inteligentes, que é o Climate Smart Agriculture, ele tem que fazer praticamente tudo isso. Tem que ser pensado e introduzido um conjunto de tecnologia para que isso, de uma certa forma, aconteça. Então, o sistema de resiliência, elas maximizam a produção, potencializam o retorno econômico para o produtor e setor privado, faz uma inclusão produtiva dos produtores também mais vulneráveis, melhoria a qualidade de alimento e minimiza o impacto ambiental. É isso mais ou menos o nosso conceito de resiliência climática. Esse é um outro slide que mostra praticamente como é que o conceito de resiliência ele beneficia todos os atores envolvidos na cadeia de valor. Se a resiliência climática for implementada de forma correta, ganha o governo, instituições financeiras, investidores, indústrias, produtores, assim vai. Então, o nosso foco é implementar a resiliência climática na cadeia de valor do setor público e do setor privado. Como é que trabalhamos hoje? Nós temos um cliente privado, um cliente público, que poderia ser uma empresa, uma cooperativa, uma entidade pública. E tem um objetivo. O objetivo é menor oscilação produtiva, porque em função da alta variabilidade climática existe, de consequência, uma alta variabilidade produtiva. Então o objetivo é diminuir essa oscilação produtiva.
aumentar a produtividade dos seus fornecedores, otimizando a logística e melhorando a qualidade do produto. Então, o primeiro passo para conseguir fazer isso é desenhar um sistema agroclimático, ou seja, é tentar entender todas as melhores práticas que podem ser pensadas para aquela cadeia produtiva, para aquele perfil de produtor, e implementar ela num sistema produtivo mais ou menos padrão, que tenha, logicamente, suas peculiaridades de produtor a produtor, mas que ajude, de uma certa forma, o desenho da propriedade. O segundo passo, uma vez que foi feito esse desenho, é criar um sistema de assistência técnica em cima desse desenho. É todo um sistema de assistência técnica baseado na gestão da propriedade e monitoramento de resultado. Ou seja, tem que ter resultado quantitativo, gravado mensalmente, para entender como é que o produtor, mês por mês, ele caminha e anda para implementar esse sistema produtivo. E ter uma instituição financeira com a qual esse sistema faz a parceria para capitalizar o produtor, para que as 4 coisas cheguem junto. Então, isso aqui demorou 13 anos para fazer. Nós hoje estamos fazendo em 2 pequenas cooperativas do Seminário do Baiano, e estamos tentando agora dar escala através dessa startup que estamos criando para o setor mais corporativo, que são médias e grandes empresas, e também alguns programas de política pública que se interessaram a esse desenho. O resultado é uma maior produção, menor oscilação produtiva, maior renda, menor custo logístico produtivo, melhor qualidade. Aí, o produtor, o custo de todo o sistema, na realidade, a ideia é que seja incluído no aumento do custo, no valor agregado de aumento de produtividade, ou seja, que seja um sistema autossustentável. Então, esse aqui, de novo, é a cadeia de valor, e nós, de uma certa forma, desenvolvemos um sistema produtivo para a primeira parte, que é a família produtoras, e também tem toda uma análise climática e uma análise de política no qual nós conseguimos inserir esse sistema. O nosso sistema produtivo se chama MAIS, que é Módulo Agroclimático Inteligência Sustentável, módulo porque é modular. Geralmente nós tentamos desenhar um módulo que equivale ao mínimo salário que consegue manter a família produtora no campo com qualidade de vida. Então, um módulo é isso. A família pode ter 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50 módulos, dependendo da disponibilidade financeira. Mas o conceito de modular é de conseguir manter a família no campo com qualidade de vida e lucratividade, com um módulo só. Agroclimático, porque se basa no princípio de resiliência climática. Inteligente, porque é um sistema flexível, adaptável à situação local, né, que vem do termo Climate Smart Agriculture. Né? E sustentável, porque é baseado nos princípios da agroecologia, o quanto mais possível da agricultura sustentável. Então, nós temos todo um sistema de capacitação dos técnicos, né? Nós temos um sistema hoje mais leite, mais cordeiro, mais policultivo, mais espaço com caatinga. Estamos no processo de desenhar o sistema mais café, mais cacau e mais açaí. Então, uma vez que o sistema é desenhado, nós temos todo um sistema de capacitação de técnico e de implementação do sistema na propriedade que dura entre 24 e 36 meses. Nós temos um sistema um software online, onde quando o técnico depois vai na propriedade, ele grava todas as informações online, com o objetivo de criar uma base de dados real, de dados reais, que daqui a 5 ou 10 anos a academia possa utilizar como dados reais para entender vários tipos de situações, impacto, que podem influenciar na tomada de decisões, tanto de política pública quanto do setor privado. E temos todo um sistema também de capitalização do produtor, que é baseado em programa de capitalização, onde a entidade financiadora entra em parceria com, tendencialmente, o ideal é que sejam pequenas e médias empresas, para capitalizar o produtor de forma efetiva, respeitando o cronograma de assistência técnica e do monitoramento na base do resultado do monitoramento. Então, hoje a produção é assim, chove, muita produção, não chove, cai. Chove, não cai, chove, não cai. Chega a grande estiagem, aqui o produtor que não é resiliente, muitas vezes, depois de 2 ou 3 dessas situações, tem que sair. Qual é o objetivo do MAIS? Aumentar a produtividade,
reduzir oscilações. Quando chega a seca, o desafio climático, cai a produtividade, mas o produtor sente, mas não tanto. Então, nós ganhamos 10 prêmios, 4 internacionais e 6 nacionais. O último foi aqui das Nações Unidas, programa Incluir, recentemente, como melhor negócio rural de impacto. O Business Case, esse aqui é uma das cooperativas com a qual a gente trabalhou na Bacia do Jacuípe, na Bahia. Nós, através de um estudo do grupo de pesquisa da professora Jennifer, nós conseguimos entender, antes todo mundo lá dizia, no território da Bacia do Jacuípe do semiárido, mudou o tempo, não chove mais. Mas de fato a pergunta era, quanto é que mudou? Então conseguimos quantificar que mudou, se perdeu entre 350 e 500 milímetros de chuva, ou seja, se perdeu 30%. Eu estou vendo aqui muitas discussões, vai se perder 2100 15% e 20% de chuva. Aqui se perdeu já 30%. Ou seja, nós estamos já, isso que queria evidenciar, nós estamos já em algumas regiões do Brasil, e isso não só, estamos começando a fazer um trabalho em Minas Gerais, que já se perdeu 15%. Então, nós estamos num processo que na realidade, o impacto da perda da biodiversidade que nós temos em vários biomas do Brasil, estamos já enxergando os impactos radicais que nós estamos tendo. Então, eu acho que existe uma subestimativa dos impactos climáticos pelo fato, muitas vezes, talvez, de não ter incluído de forma apropriada a variável de desgaste ambiental. Porque o desgaste ambiental hoje, eu estou vendo aí no semiárido, se aquela região não começar, de fato, a reflorestar de forma maciça dentro dos próximos 50 anos, eu não sei quanto vai ser recuperável. A média dos últimos 10 anos, os últimos 7 anos de chuva em Petrolina, 320 milímetros. Abaixo de 350 clima árido. Então, para chegar depois de 20 anos, tem que fazer uma reavaliação, porque talvez mudou realmente de clima semiárido para clima árido. E temos que ver que essa mudança exponencial de temperatura, será que talvez não está puxando de uma forma exponencial também essas mudanças? Será que a grande estiagem que começou em 2010 no semiárido é aqui para ficar? Ou seja, são várias perguntas que nós estamos vendo. Então, nós conseguimos ver que existe de fato um impacto substancial. E se você olhar a oscilação da produção na Bahia e na Bacia do Jacuípe, você está vendo que na Bahia aumentou, quando chega a grande seca de 2010, olha o que fez. Aqui até 2012, 2017 não mudou. 50% no nosso território caiu a produção de leite. 50%. Não é 10, 15%, como muitos relatores cientistas. Eu estou falando pela visão de campo, de trabalhar com cooperativa. Diminuiu 50% a produção, o recolhimento de leite dessas cooperativas. 50%. Então, nós implementamos o sistema mais em vários produtores, nessas cooperativas. Alguns produtores não conseguimos atender, também como ponto de controle. E essa oscilação produtiva de produtores sem sistema mais, esses são produtores com sistema mais, e de fato mostram uma diminuição da oscilação, e praticamente em 11 meses, agora estamos já em 18 e estamos fazendo a segunda avaliação. O BID ele contratou uma empresa para fazer uma avaliação independente dos impactos, que deve sair nomeado nos próximos meses, mas nos primeiros 11 meses nós conseguimos aumentar de 38% a produção de leite e 50% o aumento do lucro líquido na parte do leite de produção, usando essa fórmula de integração. Então, consideração e última slide. Existe um aumento da imprevisibilidade climática e degradação ambiental, praticamente na maior parte, eu acho que uma tendência global. E os pequenos produtores produzem em algumas cadeias produtivas a maior parte de alguns produtos, mas ele tem também uma alta vulnerabilidade. Então, a nossa segurança hídrica, a nossa segurança alimentar é, de uma certa forma, em risco também, porque café, cacau, muitos outros produtos, eles dependem desses pequenos grandes produtores. Grandes produtores é soja, milho, essas grandes commodities, mas a gente não come só soja e milho. Comemos muitas outras coisas. E como é que isso vai impactar essas flutuações no preço ao consumidor no final, se não tiver sistema de resiliência? São mudanças, mas para tornar o imprevisível mais previsível,
É necessário ter mudanças radicais. Desenvolvemos sistema de agroclimático inteligente e requalificação técnica do ETER, fazendo integração com crédito, com assistência técnica e, sobretudo, o papel que nós estamos vendo aqui do setor privado é essencial para se aproximar mais do pequeno e médio produtor, porque hoje as grandes empresas elas são um pouco extrativistas também. Ou seja, o pequeno e médio extrativista porque elas são extrativistas, ele não tem muito interesse dessas proximidades. Mas se não existe uma política de requalificação produtiva, não existe uma política corporativa de querer ajudar o produtor a se tornar mais resiliente, será tudo muito mais difícil. Eu queria também aqui, que se falou muito de milho e soja, beleza, eu acho que são commodities importantíssimas, com certeza. Mas qual é o risco de monocultura de milho e soja transgênica, grandes extensões versus o sistema agroflorestal de cacau, assim, mandioca e banana? E o mundo precisa todo dessa soja e milho. Estou vendo aqui que agora vai se começar a produzir etanol de milho. Depois de anos que foi feito um criticismo ao milho dos Estados Unidos, começa a se produzir milho. Álcool de milho foi feito, acho assim, há 2 semanas atrás, porque existe milho demais. Então, será que todas essas commodities não são mais uma forma um pouquinho, vamos dizer, necessária para tentar reavaliar um pouquinho o nosso sistema de produção e o nosso sistema alimentar? Acho que todas essas são considerações que pensamento que elas deveriam ser, pelo menos, questionado e ser pensado. Obrigado. É o Hugo Borges agora. Boa tarde, meu nome é Hugo Borges Rodrigues, eu sou coordenador geral de risco agropecuário no Ministério da Agricultura, departamento cujo o Vitor é o diretor, departamento de gestão de riscos. Nós ficamos muito felizes quando a gente foi convidado para tratar desse assunto do zoneamento e principalmente para tratar o zoneamento como um instrumento de gestão de risco. Então a gente sempre fala do zoneamento como a forma como ele é desenvolvido, como ele é operacionalizado, as informações climáticas, a geração do resultado. Só que o que eu pretendo hoje passar para vocês aqui é justamente que vocês entendam qual que é o zoneamento, então, nessa ótica da gestão de risco, no seguro, no proagro, no crédito rural. Fiquei feliz também que praticamente todos os palestrantes citaram o zoneamento, só que cada um com um olhar diferente. Porque eu acho que cada um tem uma visão diferente e talvez não conheça, de fato, o que significam aquelas informações de zoneamento que são publicadas nas portarias do Ministério, né? Então, se vocês conseguirem compreender isso no final da palestra, eu ficarei bastante satisfeito. Então, vamos lá. Vou começar tentando explicar o que é o zoneamento. Então, numa simples frase, o zoneamento é a indicação da janela de plantio com menor exposição a riscos. Então, mas que riscos, né? Aí eu pergunto para vocês, que riscos? Conforme o Vitor falou na palestra dele de manhã, risco significa probabilidade de insucesso de determinado empreendimento em função de acontecimento eventual. Então isso aí é o que está escrito no dicionário. Porém, riscos, em cada empreendimento tem vários riscos. A gente já sabe que, no caso do nosso zoneamento, o nome já diz. É zoneamento agrícola de risco climático. Então nós estamos tratando de risco climático. Mas o próprio risco climático, ele tem vários riscos dentro dele. Agora, qual que a gente trata no zoneamento? A gente trata especificamente de um carinha aqui que se chama ISNA. Deixa eu ver se eu... Aqui. ISNA, que é o Índice de Satisfação das Necessidades de Água da Cultura. Então, o zoneamento ele olha basicamente o risco de se não atingir aquele ISNA. Eu vou mostrar um quadrinho mais à frente aqui que vocês vão entender melhor. O ISNA, então,
é a relação entre a evapotranspiração real pela evapotranspiração da cultura. Ou seja, você só está olhando, no caso do zoneamento, a janela de plantio em relação ao consumo relativo de água daquela cultura, certo? Porém, nós temos vários extremos, conforme o Assad citou. A gente não olha lá, por exemplo, os extremos, por exemplo, de seca. A gente não olha, por exemplo, qual que é o risco de ocorrer seca de 10 dias. Qual que é o percentual de risco de ocorrer seca de 10 a 5 dias. A gente não trabalha com esse risco no zoneamento. Apesar de que temperatura, ventos, eles estão aqui dentro da ETR e da evapotranspiração, porém, aqui nós trabalhamos com média, nós trabalhamos com períodos de 10 dias, então a gente não olha o risco de extremos, a gente olha o risco do ISNA. E no final, a gente vai ter uma janela de plantio, onde nós indicamos aqui, por exemplo, lá em Araputanga, para o milho segunda safra, grupo 1, que é um grupo de cultivares precoces num solo tipo 2, se você plantar do decêndio 1 ao decêndio 3, que é o mês de janeiro, você tem um risco de 20%. O que significa esse risco? O risco de não atingir esse ISNA aqui. Só isso. O risco de não atingir o ISNA. Você não está olhando aqui risco, por exemplo, de ocorrer granizo, risco de ocorrer geada. Apesar de que evoluções no zoneamento que a gente vem fazendo com a Embrapa, a gente tem procurado incluir essas outras questões. Por exemplo, no trigo, o último zoneamento que nós fizemos, nós utilizamos, por exemplo, uma temperatura até um certo... A gente trabalha com a média de temperatura e se atingir aquela média, por exemplo, de 2 graus no decêndio, aquele decêndio é cortado. Então, aquele decêndio, ele não entra aqui como 20% de ocorrer aquela geada. A geada ela entra apenas para cortar aquele decêndio. E esse 20% aqui é só de não atingir o ISNA. Você tem 80% de chance, nesse caso aqui, 80% de chance de atingir o ISNA e 20% de não atingir o ISNA. Então é muito importante que fique bem claro o que significam esses 20%, esses 30% e esses 40%. Tá? Agora, quando a gente fala de risco na produção agrícola, é outra coisa. As pessoas confundem, acham que o zoneamento, se você plantar dentro daquela janela recomendada, você vai ter uma boa produção agrícola. Isso não é realidade. A gente sabe que a produção está envolvida, além do clima, que de 60% a 70% ela vai ser responsável aqui pela variabilidade produtiva, mas ainda nós temos condições de solo, né? É um solo que contém matéria orgânica, é um solo que está em plantio direto, é um solo que está em rotação de cultura. Nós dependemos da genética, né? As cultivares é uma cultivar com potencial produtivo alto, potencial produtivo baixo. No caso do milho, é uma variedade, é um híbrido simples. A gente não olha isso. Questão de manejo. Então, você está trabalhando com máquina agrícola, está trabalhando com aplicação de defensivo, de agrotóxico, como é que você está trabalhando? Então, o zoneamento ele não chega a nível de produção agrícola. Ele trabalha com a avaliação do ISNA. Então, aí fica a pergunta, né? O ZARC funciona como um instrumento de gestão de risco, que é justamente o tema da minha palestra. Antes de responder a pergunta, eu preciso que vocês entendam como que se insere o zoneamento na política agrícola, né? A política agrícola no Brasil hoje, ela está fundamentada em 3 pilares, né? Preço mínimo, que já foi comentado aqui hoje, estoque público, crédito rural e gestão de riscos, mais especificamente esses 2 programas de transferência de risco, o PROAGRO e o PSR. E onde é que se insere o zoneamento? Normativamente, o zoneamento ele é base para a contratação do PROAGRO, que é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, e do PSR. No caso do PSR, existe um decreto que diz que as culturas anuais, para você ter a subvenção, para que o governo dê a subvenção para o produtor rural, ele precisa seguir os indicativos do zoneamento. Quais são esses indicativos? As cultivares indicadas, a data de semeadura e o tipo de solo. E no caso do PROAGRO, para você enquadrar uma operação de crédito rural, você também precisa seguir esses indicativos do zoneamento. Então a norma está relacionada somente a esses 2 programas de gestão de risco. E por que todo mundo fala que o crédito rural, que o produtor só vai ter acesso a crédito rural se o município tiver zoneado? Pelo seguinte, o banco, quando ele vai fornecer o crédito rural para o produtor rural, ele necessita de uma garantia. Ele não vai dar o dinheiro se ele não tiver uma garantia que vai receber. E como que ele vai ter essa garantia?
quando ele enquadra uma operação de Proagro e uma operação de PSR. Então, normativamente, não existe nenhuma lei, nenhuma norma que diz que crédito rural está associado a zoneamento agrícola de risco climático. Porém, isso aqui vira um círculo aqui que um depende do outro. Então, o banco vai fornecer o crédito, precisa de garantia. Qual garantia? Proagro, PSR. Para fazer Proagro, PSR, você precisa de ZARC. Então, fica aqui tudo fechado nesse círculo, tá? Então, voltamos na pergunta, explicando essa questão de como que o ZARC é aplicado na política agrícola. O ZARC ele funciona como um instrumento de gestão de risco? Sim, do ponto de vista da aplicação do subsídio. Então, no caso do Proagro e do PSR, o governo ele dá subsídio. Ele que dá, por exemplo, no caso do Proagro, ele aplica dinheiro aqui, ele aplica subsídio para que o produtor pague uma taxa pequena para contratar esse seguro que é o Proagro. E no caso do PSR, ele aplica o subsídio diretamente na veia ali, né? Então, se o governo ele é dono desse subsídio, ele pode criar um mecanismo para poder liberar aquele subsídio ou não. E qual que é o mecanismo que ele criou, o governo? Foi o ZARC. Então, do ponto de vista dessa aplicação do subsídio, ele sim é um instrumento de gestão de risco. Porém, ele não é um instrumento para definição de taxa atuarial. Ele não tem nada a ver com taxa de seguro, taxa de Proagro, né? O ZARC ele foi implementado para controlar a perda do Proagro, em 1996. O Proagro estava com muitas perdas, tinha muito problema de fraude, e ele chegou como um instrumento para poder garantir a diminuição dessas perdas. Então, ele entrou aqui em 1996 para regular o Proagro, porém ele não era a ferramenta adequada naquele momento. O ideal seria, em todo o mercado de seguro, é que se trabalhe com taxas atuariais, que você calcule realmente qual que deveria ser o prêmio cobrado naquele seguro Proagro para que o governo tivesse um seguro correto. Porém, ele era a única ferramenta que tinha, o governo não dispunha de dados e implementou o ZARC. E ele não pode ser também, ele também não pode ser um item da subscrição de seguro. Nós entendemos que o ZARC ele pode ser aplicado no caso de uma punição, caso o produtor não plante dentro daquela janela, ou não plante aquela semente, ou não plante naquele solo recomendado. Então ele entra como uma ferramenta de punição. É justamente nesse sentido, de punição a posteriori, não na subscrição do seguro. Nós não vemos sentido nisso lá no governo federal. E ele também não é um instrumento de gestão de risco quando a metodologia não é conhecida. Então, as pessoas muitas vezes não entendem o que significa, o que é essa metodologia do zoneamento. Então, devido à má interpretação da metodologia, é aplicado como um instrumento de gestão de risco de forma errônea. Pra vocês terem uma ideia, vou citar um exemplo, por exemplo, lá no Paraná. No Paraná, a cultura da uva, nós indicamos uma data de semeadura de outubro a dezembro, certo? Data de plantio para a cultura da uva. Aí o produtor ele chega ao banco, conversa com o gerente, fala: gerente, eu quero plantar uva. Gerente, tudo bem, está aqui o seu recurso, pode ir lá plantar. Você vai plantar de outubro a dezembro? Vou, dentro do zoneamento. Ok, está indicado, vai lá e planta. Daqui 3 anos o produtor volta ao banco, vai lá no gerente e fala assim: gerente, agora eu quero fazer a poda e a adubação. Eu quero custeio agora porque eu estou precisando de fazer uma poda, minha uva está bonitinha lá, mas estou precisando fazer uma poda. Aí o gerente fala assim: quando que você vai fazer essa poda? Ele falou: não, vou fazer a poda em fevereiro e março, que é a época recomendada para me fazer poda para ter uma alta produtividade. O gerente fala: não te dou crédito de custeio para você fazer essa poda. Mas por quê? Não, porque o zoneamento está indicando data de plantio de outubro a dezembro. Aí o produtor: o que tem a ver isso? Então, quando a metodologia não é conhecida, o zoneamento se torna totalmente distorcido. Então é importante que todo mundo entenda o que significa esse risco do zoneamento, entendeu? Agora, o zoneamento ele foi muito importante, principalmente no Proagro, aqui ó, em 1996, o índice de perdas do Proagro, como é que a gente calculou esse índice de perda? Número de cobertura deferida pelo número de contratos do Proagro, tá? Até 1996, a média era de 24%, esse índice de perda. Quando o zoneamento veio, essa média baixou para 14%. Ou seja, ele foi um importante instrumento para você criar ali uma regra de não pagamento de indenizações em locais não adequados, onde o produtor não utilizou a tecnologia correta, não utilizou a semente correta, certo? Agora, isso aqui tem causado um problema grande para nós lá no Ministério,
mais uma vez, por má interpretação de algumas pessoas em relação ao zoneamento. Vocês acreditam que o TCU, ele pegou essa informação aqui, ó, em 2014, e falou assim, ó, o zoneamento está errado, vocês precisam mudar o zoneamento. Mas por quê? Porque ele tem um índice de perda de 24%, e você indica que a data de plantio é para um risco de 20%. Aí a gente, mas o que tem a ver o risco do ISNA, que eu estudei no zoneamento, com esse índice de perda aqui, que é um risco de perda do Proagro? Não sei, mas alguém falou para o TCU que era isso daí, e a gente tá agora correndo atrás para explicar desde 2014. Tá? Complicado. Então, o que a gente vem pensando já, a gente tem uma parceria desde 2015 com o pessoal da Embrapa, o que a gente vem pensando para melhorar esse zoneamento, para tornar ele, de fato, um instrumento que, além de trabalhar com o ISNA, ele também possa ter uma maior aderência com programas de seguro e outros programas do governo federal. Então, a gente quer que o zoneamento ele tenha uma maior aderência entre risco produtivo e risco climático. Né? A gente já sabe que existem ferramentas e modelos para identificação de produtividade histórica. Então, se você imputar outras informações que não seja o ISNA, você consegue ter produtividade, e a produtividade é uma importante informação na subscrição de seguro. Aí a gente começa a falar de programas de seguro antes de calcular um adicional ou antes de calcular uma taxa, um prêmio de seguro. Certo? Para culturas perenes, a gente imagina a aplicação de modelos que consideram risco também na fase produtiva. Né? O zoneamento para culturas perenes, são mais de 20 culturas perenes indicadas, e todas elas trabalham com data de plantio. Esse exemplo da uva é uma realidade. E para outras culturas também acontece. Você avalia a data de plantio dos citros, por exemplo, mas você não avalia qual que vai ser a produção dele lá na frente. E aí o banco, o agente financeiro do crédito rural, ele toma aquilo dali como uma verdade que para você desmentir é complicado. Então, aplicação de modelos que considerem técnicas de cultivo, podas no caso da uva, estresse hídrico controlado no caso do café, período de colheita, produtividade mínima, manejo. Pra você ter uma ideia, outro exemplo que eu vou citar da banana no Goiás. O zoneamento ele só está relacionado a crédito de custeio, quando você olha o MCR, que é o Manual de Crédito Rural. Então, um produtor rural chega lá em Goiás e pega um crédito para investimento, que é para plantar a banana. O município dele não está indicado, mas o banco libera o crédito para implantação, né, que é investimento. Ele planta, depois de 3 anos, o produtor vai lá também para pegar um crédito de custeio para fazer adubação, o município dele não está zoneado, o banco não dá o crédito também. Ou seja, ele falou para o cara, plante. Na hora que o cara falou, agora eu quero adubar. Não, eu não te dou mais porque o zoneamento não está indicando. Então, outra distorção. Utilização de ferramentas e modelos de sensoramento remoto, principalmente como instrumento de monitoramento. Né? A gente precisa melhorar essa inserção de informações de sensoramento remoto. Já sabemos que é uma realidade. Né? E para culturas anuais, identificar os parâmetros ideais para classificar o risco produtivo. No caso do milho, por exemplo, a gente sabe que a radiação solar é uma planta C4, a radiação solar é muito importante. E hoje você ainda trabalha, no caso do milho, com o ISNA também. Então a gente quer também inserir, já temos conversado com a Embrapa para inserir mais essa tecnologia no zoneamento. Então, identificar sistemas produtivos e conservacionistas que melhorem as condições produtivas, visando a construção de solos para máxima produtividade. No caso de LPF, plantio direto, terraços, também isso não é considerado no zoneamento agrícola. Tá? Zoneamento com metodologias e parâmetros diferentes. Então, para culturas anuais, a gente entende que essa data de semeadura com ISNA, para algumas culturas, isso é importante, está funcionando. Agora, para culturas perenes, conforme eu já falei, já é mais complicado. Sistemas produtivos, parâmetros por região, né? Você tem que regionalizar o parâmetro. Né? Talvez uma produtividade para um produtor que está no Rio Grande do Sul, uma produtividade de soja de 2.500 quilos é suficiente, o cara está ali perto do porto e tal, e no caso do produtor que está no Mato Grosso já não é, já é diferente. Então, e hoje o zoneamento está trabalhando com essa metodologia, ela não está regionalizada. Né? Então, consociação de culturas também. As culturas consolidadas elas precisam menos de ZARC. Né? Nós temos que aprimorar principalmente o consórcio de culturas. Por exemplo,
identificar consórcios que possam viabilizar plantios no Nordeste, por exemplo, palma com feijão. Eu estive lá em Petrolina agora no Congresso de Agrometeorologia e já existem várias técnicas que possibilitam isso. O zoneamento, apesar dele não identificar de fato a questão produtiva, mas a partir do momento que a gente indica essa possibilidade do plantio, por exemplo, lá no Nordeste, da palma forrageira consociado com feijão calpi, por exemplo, ele vai ter acesso ao crédito rural. Então isso aí pode desenvolver a região. A gente vem trabalhando nesse sentido também. Então, a base de dados meteorológicas, né, climatológica, a gente sabe que cada instituição no nosso país trabalha com sua base, né? A gente precisa uniformizar essa base, né? Ter uma base única e melhorar essa base, né? Então, a gente várias informações de risco, geada, granizo, seca, alta temperatura. Então, aquele 20% do zoneamento, ele indica o ISNA. Por que a gente não poderia indicar também possibilidade do granizo? É X% de possibilidade de granizo, é X% de possibilidade de seca, de acordo com aquelas escalas de seca, dá para fazer também. E trabalhar com mais informações mais detalhadas de risco, né? 10%, 20%, 30%, né? Nós temos trabalhado agora num projeto que a gente chama de RiskTech, que são vários referenciais de risco, né? O zoneamento ele seria um referencial de risco dentro desses referenciais. Então nós teríamos produtividades históricas, nós teríamos data de semeadura conforme o zoneamento, nós teríamos índices de perda regionais, tentar chegar não a nível municipal, o zoneamento atualmente ele é a nível municipal, quem sabe chegar a nível de distrito, quem sabe no futuro a nível de propriedade, né? Então esse projeto ele já está em andamento. Então, inclusive o Christian está aqui, o Christian é da GIZ, uma agência alemã, que está em parceria conosco. Nos próximos dias aí, ou meses vai ser lançado um edital para uma concorrência, para a gente poder desenvolver algo nesse sentido do RiskTech associado a mudanças climáticas. Então, todos vocês que estiverem interessados podem nos procurar também, isso vai ser publicado, a gente vai tornar público isso aí. Outra questão, a validação dos estudos, né? Uma evolução que nós fizemos do zoneamento de 1996 para cá, a partir de 2015, foi esse processo de validação. Então a Embrapa ela envolve técnicos regionais, pesquisadores, produtores, agentes financeiros e seguradoras e apresenta o resultado prévio daquele zoneamento que foi obtido no laboratório. Então ele leva isso para o campo, chama esses caras, reúne todo mundo para ver se está aderente àquela informação que foi obtida no laboratório com a informação que vai ser publicada, se está correto, né? Então, nós temos uma proposta no Ministério que é criar comitês regionais. Esses comitês eles seriam formados por essas pessoas aqui de cima e essas pessoas elas teriam acesso a uma prévia dos resultados para poder avaliar se aquele resultado está aderente na reunião e depois a gente faria uma reunião de validação para ver se realmente aquele resultado está aderente para ser publicado e serve como uma informação de risco, né? E por fim, a gente, a partir de 2015, conforme já foi comentado aqui hoje, a gente implementou os níveis de risco no zoneamento. Até então ele era 80-20 e agora a gente publica ele de 20% de risco, 30% de risco e 40% de risco. E nós implementamos também o painel de indicação de risco, que está disponível no site do Ministério da Agricultura. É uma forma mais fácil de você ver o zoneamento agrícola de risco climático por meio de mapas e tábua de risco, né? E todas as tabelas do zoneamento estão aqui. Então, que bom que tem internet aqui, eu vou poder mostrar para vocês, ó. Então aqui a gente abre esse link, tem aqui a tábua de risco, aqui já está selecionado a safra, né, 17, 18. Aí aqui eu vou selecionar cultura do milho, selecionar a cultura da soja aqui. Aí vocês observem que aqui embaixo, ó, nessa parte de baixo, nós temos todas as tabelas que podem ser baixadas em Excel, tá? Então, se alguém quiser fazer algum trabalho de pesquisa, tem as informações aqui nessa tabela de baixo que pode ser extraída para o Excel. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o estado de Goiás, a cultura da soja. Está um pouco lento aqui, mas vamos ver se dá certo. E aí ele vai gerar um mapa. Até então, o zoneamento ele era publicado no Diário Oficial da União e nós disponibilizávamos uma tabela de Excel no site do Ministério.
isso daqui tornou bem mais fácil a visualização dos resultados. Aqui, ó, agora ele vai gerar aqui, depois que eu marquei aqui o grupo do solo, o grupo de cultivar, ele joga o resultado aqui, ele faz um mapa aqui em cima do risco, né, igual um mapa que o Assad mostrou mais cedo, e aqui a tábua de risco por decêndio. Então, o que significa isso daqui? Ó? No município de Abadia de Goiás, aqui, se você plantar no decêndio 28, o seu risco é de 30%. Se você plantar no decêndio 29 a 36, o seu risco é de 20%. E aqui está todo o estado de Goiás. Então, ficou uma forma bem mais amigável de ver o resultado do zoneamento. Tá? Agora, eu queria tranquilizar também, principalmente o pessoal das seguradoras, né, que o Vadir colocou aquela questão do nível de risco. Como que esse nível de risco ele vai entrar na parte da seguradora. Eu queria dizer que da parte do governo, nós também temos essa preocupação, porque a gente calcula o risco do Proagro também. Então, as primeiras avaliações que nós fizemos lá no governo foi de que essas informações de risco, elas trariam economia para o caso do governo do Proagro. Por quê? Antes o zoneamento, ele indicava isso daqui, ó. Araputanga, a data de plantio era de 1 a 5, 20%. O que a gente fez agora? A gente estratificou o risco. Então, como a gente quer trabalhar com o zoneamento como uma forma de punição, se o produtor plantar, por um acaso, num decêndio mais arriscado, ele teria uma punição, que a gente está trabalhando no sentido de franquia. Não tem como a gente trabalhar com preço, diferenciar o preço na hora da contratação, porque isso é declaratório. O produtor sempre vai falar que vai plantar aqui no mês de janeiro, de 1 a 3. Mas eu posso trabalhar na punição. Na hora que eu for fazer o meu sinistro lá, o perito for no campo avaliar que o cara plantou no decêndio 5, eu crio uma franquia para ele, porque ele plantou num período mais arriscado. Então, no governo, a gente está trabalhando nesse sentido, e isso traria economia no caso do Proagro. Não gasto, não custo. É isso então, pessoal. Finalizo aqui. Obrigado. Muito obrigado, Hugo. Vamos então à última apresentação da Silvia da Embrapa Informática. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Silvia, eu sou pesquisadora aqui da Embrapa Informática. A Embrapa Informática, não sei se vocês conhecem, é uma unidade vizinha aqui do Instituto de Economia, fica aqui dentro da Unicamp. A nossa missão é soluções de TI aplicada à agricultura. É uma unidade da Embrapa que tem 30 anos, quer dizer, a Embrapa tem 44 anos, e essa unidade há 30 anos nós temos lá uma equipe multidisciplinar trabalhando em computação. Até eu queria agradecer o Tuca, todo o pessoal aqui do Instituto de Economia pelo convite. Atualmente eu sou a chefe-geral da unidade aqui, mas a minha área não é nem agronomia, nem economia. A minha área é computação, mas eu trabalho há 28 anos com a computação aplicada à agricultura. Então, meu mestrado e doutorado é na área de inteligência artificial aplicada à agricultura. E o que eu vou mostrar para vocês aqui são algumas ferramentas que a gente vem desenvolvendo lá aqui na Embrapa. Quando eu falo Embrapa Informática, por ser uma unidade temática, vocês entendam que é em parceria com praticamente as outras 45 unidades da Embrapa. A gente funciona como uma facility, um facilitador dentro da empresa para a gente, desde organizar o dado bruto, dentro dos vários projetos de pesquisa da Embrapa, até rodar os modelos, gerar os estudos que subsidiam políticas públicas ou os outros projetos de pesquisa da Embrapa com o setor privado. Deixa eu... ele muda aqui? Então tá, mudar aqui. Tá. Tudo começou em relação à gestão de risco. A gente pode pensar em várias ferramentas que foram desenvolvidas nos últimos 20 anos, né? Vamos colocar assim. Como o Hugo comentou, e o Assad também, o Assad trabalhou desde o início nesse projeto,
a questão do zoneamento, do ZARC, ele iniciou há 20 anos atrás, na tentativa de melhorar essas questões do Proagro. E o Agritempo foi um primeiro sistema que a gente desenvolveu, é um sistema que tem 15, 17 anos, que ele integra dados climáticos de várias estações meteorológicas, 1.700 estações meteorológicas, mais estações pluviométricas, e a gente gera mapas de previsão e monitoramento. Monitoramento de disponibilidade de água no solo, ou de previsão, por exemplo, de previsão da controle fitossanitário e outros. Esses dados e informações que estão aqui são os dados, os mapas que a gente utiliza, é um subconjunto de dados que a gente utiliza para o zoneamento agrícola de risco climático. Existem outras fontes de dados. Tá? Hoje ele é um sistema, nós temos ele na versão web, temos também para smartphones disponível na loja da Embrapa. A gente tem também outros tipos de software. Esse é um exemplo de software que está disponível, é um software de domínio público. E esse aqui é um outro software que ele é mais utilizado para essas projeções, como o Assad mostrou aqui, na questão de mudanças climáticas. Então, a gente utiliza os dados climáticos e utiliza modelos, né, de projeção para a gente gerar essas projeções para daqui 20 anos, 30, 50 anos. Vocês observam que aqui, sempre embaixo, nos meus slides, eu coloco algumas áreas da computação que ajudam, que subsidiam áreas de pesquisa para a gente poder desenvolver essa questão dessas projeções, desses estudos que foram apresentados aqui pelo Assad ou pelo Hugo agora aqui em relação ao ZARC. A matriz de risco, né, onde você tem os mapas com os diversos riscos, né, e aí, como o Hugo falou, para 20, 30, 40, 50, a gente tem aqui para várias culturas isso simulado, para milho, trigo, soja. Então, a gente tem para várias dessas culturas. O Hugo explicou mais ou menos como que funciona, dependendo do nível de risco, você se enquadra numa janela aqui, mais apropriada para o plantio. A gente tem também ferramentas que auxiliam na gestão de risco mais ligada aos eventos fitossanitários. Aqui é um exemplo dela, que é uma parceria com 15 unidades da Embrapa, onde você tem as principais doenças para diversas culturas, e aí você pode usar esses dados e informações também para sistemas de alerta. Né? Nós temos, no exemplo, por exemplo, na Embrapa, sistemas de alerta da maçã, da soja e outros que utilizam dados cruzados com dados climáticos, e você tem, então, os dados de alertas. Nós também temos sistemas mais ligados à parte de gestão de recursos naturais. Tá? Então, esse daqui é um exemplo de sistema de monitoramento. Tá? Esse daqui, ele permite que você faça uma análise espacial e temporal usando as imagens NDVI, o índice de vegetação, para você ver a dinâmica do uso e cobertura para toda a América do Sul. Tá? E aí você, então, tem aqui o gráfico, né, com toda a dinâmica daquele índice de vegetação. Você pode desenhar o seu polígono ou entrar com a área que você está, e ele vai mostrar a sua análise temporal. A gente tem outros trabalhos de monitoramento, como o TerraClass, que analisa de uso e cobertura, a dinâmica do uso e cobertura da terra, e aí você usa dados espaciais, dados de sensoriamento remoto. A gente fez os estudos e as análises desde 2004 a 2014, tanto na área da Amazônia Legal, e a gente fez também para o bioma do Cerrado. Um outro exemplo que também usa a parte de dados geoespaciais é o CIAGEL. Esse daqui é uma ferramenta que subsidia o zoneamento ecológico e econômico na área da Amazônia. Tá? Então, é um outro foco que também você pode... É um WebGIS, né, um sistema web, que a gente pode analisar as imagens que subsidia esse tipo de zoneamento. Nós temos também uma outra ferramenta mais recente, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com a Embrapa Cerrados, para você analisar a questão de áreas degradadas e recuperação dessas áreas degradadas, indicando espécies nativas e também algumas medidas, né, mais apropriadas, dependendo da região que você está. Tudo isso que eu mostrei para vocês são vários tipos de ferramentas. Aqui é uma amostra de tipo de ferramentas que a gente vem desenvolvendo durante esses anos, que vem de demandas que vêm para a Embrapa, né, na questão
de vários temas, mudanças climáticas, do próprio sistema de produção, defesa sanitária, questão de biodiversidade, uso sustentável de recursos naturais, nessa visão da agricultura sustentável, sobre os 3 prismas, né, econômico, ambiental e social. Então, a gente vem e, dentro dessas demandas, a gente desenvolve os projetos de pesquisa com uma equipe multidisciplinar, tá? A gente tem tanto pessoal de agronomia como matemática e computação, para desenvolver esses dados. Mas um ponto que nós ouvimos aqui também é que a gente tem essas ferramentas que dão apoio ao governo federal, a políticas públicas. Mas existe uma demanda de como dar apoio à assistência técnica ao produtor rural. Então, a gente tem essa ferramenta, o Web AgriTech, que ela integra muitos desses dados que são usados para subsidiar políticas públicas, clima, solo, que a gente foi, dados do zoneamento, de relevo, doenças, que a gente foi acumulando durante o desenvolvimento dessas ferramentas, numa outra linguagem, com outros módulos mais apropriados para assistência técnica e para o produtor, para auxiliar na tomada de decisão do produtor rural. O Web AgriTech, só para dar uma ideia geral para vocês, ele tem 8 módulos. Então, ele vai desde indicar a melhor época do plantio, a cultivar mais apropriada para aquela região, ele indica as informações sobre calagem e adubação, previsão climática para os 15 dias, a questão da estimativa, a produtividade potencial naquela região, e tem um módulo também para monitoramento da safra, e também para diagnóstico de doenças de planta. Tem vários gráficos, isso aqui é um exemplo dos vários, eu não vai dar tempo de entrar em detalhe, mas é um sistema que a gente tem esses vários módulos. Grosso modo, várias dessas tecnologias que eu mostrei para vocês são para subsidiar políticas públicas, né? Algumas eu dei exemplo aqui, a gente tem outras que não vai dar tempo de apresentar, e eu vou destacar um pouquinho em relação ao ZEC, que o Hugo acabou de comentar. O ZEC 2.0, que eu estou colocando aqui, é esse ZEC que a gente começou a atuar nos últimos 3 anos. Porque o ZEC, o zoneamento agrícola, ele tem 20 anos, ele foi criado na Embrapa e depois ele foi terceirizado, o operacional dele, né? A parte de pesquisa metodológica foi criada, depois o operacional dele foi terceirizado e há uns 3 anos atrás houve a necessidade de fazer uma revisão, tanto do ponto de vista metodológico. E isso chegou até o Ministério da Agricultura e ele, então, trouxe novamente essa demanda para a Embrapa, para a gente começar a atuar novamente no ZEC. E aí a gente, em parceria com outras 25 unidades da Embrapa e outros órgãos estaduais, a gente começou a revisar todo esse processo. Só que o momento atual tecnológico, hoje é completamente diferente do momento há 20 anos atrás. Então, hoje, com as tecnologias disponíveis, nós conseguimos avançar bastante na questão do ZEC. As etapas do zoneamento, para dar suporte a tudo isso que o Hugo apresentou aqui, ela tem algumas etapas principais, né, que é as culturas. A demanda vem do Ministério, então a Secretaria de Política Agrícola define quais as culturas que a gente vai ter que revisar naquele ano. A gente faz a definição dos riscos relevantes, a questão dos levantamentos de dados, a gente integra os dados, faz todo um trabalho de curadoria desses dados, faz toda a parte de modelagem e quantificação em cima dos critérios do ISNA, como o Hugo comentou aqui. Aí a gente faz uma primeira especialização desses resultados. Com essa especialização na mão, a gente vai para validar, que é uma novidade, como o Hugo contou, que é a partir desses últimos 3 anos. A gente vai com essa validação a campo, em parceria com as outras unidades da Embrapa, para validar. Aqui, hoje, a gente já trabalhou com várias culturas perenes e anuais, tá? E, atualmente, a gente está trabalhando em outras esse ano. Só para vocês entenderem, a gente trabalha com vários tipos de dados de precipitação, temperatura mínimas e diárias, dados de radiação, umidade, vento. Fazemos um trabalho de curadoria em cima disso. A gente roda a simulação para 33.575 pontos, para cada ponto, os 36 descendentes, para os 30 anos da série histórica. Então, a gente tem mais de 3 milhões de simulações. Por que eu gosto de mostrar isso? Para mostrar o tanto de processamento que exige para todo esse trabalho que, no final das contas, é usado lá para subsidiar a política pública. Para cada cultura, a gente tem que fazer para os 3 ciclos, para os 3 tipos de solo, para as várias datas de plantio e os vários níveis de risco, como o Hugo mostrou aqui. Então, e aí a gente gera mapas similares a esse, onde a gente, então, vai validar junto
junto ao setor produtivo daquela região, daquele estado. A gente tem todo um processo, um fluxo, que eu não vou descrever aqui, mas por que eu deixei isso aqui? Porque esse processamento, ele exigiu da gente, nesses últimos 3 anos, uma reestruturação de todo o processo do ZERC. As ferramentas, os modelos que a gente usava, eram muito antigos. Então, a gente teve que reimplementar os modelos, a gente criou uma plataforma de modelagem para a gente poder simular isso com mais rapidez, com mais dinamismo, para colocar, então, disponível a tempo hábil para o Ministério, tá? E gerar, então, o cálculo de risco, que vai subsidiar, então, as tabelas e portarias. E com esses mapas na mão, aqui você tem um exemplo, a gente vai validar isso com os usuários. Então, aqui, por exemplo, você tem um índice da produtividade, né, qual que é a chance de sucesso aqui, de 60%, aqui de 85%. Então, essa região para produzir está mais favorável que essa. Então, é esse trabalho que a gente faz e vai na região discutir. Tá? Esse trabalho também a gente vem articulando com outros órgãos, tá? Tem pedido que a gente participe em outras parcerias públicos-privadas, tá? Para discutir, fornecer dados, informações. A gente tem uma parceria com a TNC aí, desse sistema aberto ao público geral, que é a Agroideal. Mas tudo isso gerou da gente uma outra demanda. Tem um monte de dado, informação, mas a gente precisava trabalhar mais na curadoria dos dados. Porque hoje também, a diferença de 20 anos atrás para hoje, é que a gente tem muitos mais tipos de dados, né? De estações meteorológicas, tem novos modelos e novas estações. E aí, o que a gente fez? A gente criou um projeto também, que a gente vem trabalhando mais ou menos há 2 anos, para criar uma plataforma colaborativa de análise e compartilhamento de dados meteorológicos. Como que funciona isso daqui? A gente tem um banco de dados, que vem em vários tipos de dados. A gente, principalmente, tem algoritmos, tem um núcleo de processamento nesse sistema, onde você consegue fazer um controle de qualidade para identificar os dados com desvio ou falha, métodos de imputação. Aí a gente aplica métodos estatísticos e técnicas de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, para a gente corrigir esses dados, tá? E a gente, então, disponibiliza esses dados e usa esses dados nesse novo saneamento, para ter um dado mais confiável. São vários os nossos provedores de dados, a gente tem parceria com várias instituições, a gente usa dados, por exemplo, da ANA, INEMET, CPTEC, do AGMIP, que o Assad comentou aqui, dados gerados a partir de sensores orbitais também. Aí a gente faz tem um conjunto de indicadores de desempenho e consistência para a gente chegar a esses dados, aplica esses algoritmos de aprendizado de máquina, tá? Aqui são alguns dos nossos parceiros dentro desse projeto. Para isso tudo, a gente teve que organizar melhor nossa infraestrutura de alto desempenho, porque aqui a gente tem muito dado e informação, então a gente trabalhou aqui na Embrapa Informática, numa infraestrutura de alto desempenho, onde a gente tem uma nuvem de armazenamento e processamento de dados, de grandes volumes de dados, para dar suporte a tudo isso, porque antes a gente demorava 5 dias para processar isso, enquanto hoje você processa, dependendo da quantidade de dados, você tem, sei lá, meia hora, 10 minutos, depende da quantidade de dados, mas hoje é muito mais rápido. Mas e daqui para o futuro? Né? Um desafio que o Tuca me colocou era para falar de Big Data aqui nesse contexto. Depois desse conjunto de aplicações, na Embrapa a gente também tem um sistema de inteligência macroestratégica, que é o Agropensa, que é um sistema que a gente, para prospectar cenários e a captura de sinais de ambiente externo para os próximos anos na agricultura. E tem várias áreas, vários temas que a gente trabalha visando agregar valor a todas as cadeias produtivas agrícolas. E uma delas é a automação, agricultura de precisão e tecnologia da informação. Aqui na Embrapa Informática Agropecuária, nós somos responsáveis pelo Observatório de TI no Agro. E no escopo desse observatório, a gente tem discutido o papel estratégico da TI em todas as etapas, desde a pré-produção à pós-produção, do ponto de vista da TI, para ajudar nessa agricultura sustentável, como eu falei, nas 3 dimensões, econômica, social e ambiental. E, para isso,
o Assad comentou aqui, a gente trabalha, e até uma parceria aqui com a Unicamp também, desde a parte de discutir a questão de genética, né, por exemplo, nessa questão de mudanças climáticas, genes resistentes a mudanças climáticas e a doenças também. Então, para isso, tendo suporte aí das áreas de biotecnologia e bioinformática e várias técnicas de modelagem, simulação e computação para atender isso daqui. Nós temos também pessoal de sensoriamento remoto para atuar dentro do campo, na parte de automação, pensando em agricultura de precisão, robótica, internet das coisas, que é outra demanda aqui que chegou nesse aspecto. E a parte de pós-produção, questão de logística e armazenamento, outras tecnologias que podem vir contribuir com isso, e já está contribuindo, como as tecnologias sociais, nuvem e Big Data Analytics. Mas a gente tem grandes desafios aí pela frente. E eu até fiz uma adaptação aqui para a gestão de risco integrada. Por quê? O que eu mostrei para vocês são algumas tecnologias, alguns sistemas que organizam para determinados tipos de risco, né? Riscos climáticos, riscos ligados a eventos fitossanitários, riscos ligados à questão de gestão dos recursos naturais. Mas a gente está, o mundo que está aí na nossa frente, que vem sendo bastante discutido, é a questão da agricultura digital. Quer dizer, numa nova agricultura, e é isso que na Embrapa a gente vem repensando, quer dizer, para o Brasil se manter protagonista nos próximos 40 anos, como é hoje, em agricultura tropical, ele tem que estar inserido dentro desse novo contexto da agricultura digital. E nesse contexto da agricultura digital, remete a essa questão da gestão integrada, englobando todos os elos da cadeia produtiva, né? Dados que você tem aqui, cada vez mais com automação no campo, além desses dados que eu mostrei de satélite, dados de estações meteorológicas, você tem dados capturados pelos drones para monitoramento, você tem dados dos sensores vindo, e tudo isso tem que ser analisado de forma integrada para que o produtor possa tomar a decisão em tempo real. Então, nesse contexto aqui, o nosso desafio para a gestão integrada, e pensando aqui agora no contexto desse seminário, que é de risco, gestão de riscos, a gente vem discutindo, dentro da pesquisa agropecuária, uma pesquisa muito mais apoiada em dados. Tá? Então, para isso que a gente tem montado essa infraestrutura, essa nuvem de dados para a agricultura, tá? Para subsidiar tantos políticas como do ZEC, de mudanças climáticas, uso e cobertura da terra, também os programas de melhoramento genético, os programas na área de sanidade vegetal e animal, e outros que estão vindo aí da agricultura de precisão, IoT, Big Data na agricultura. Então, a gente tem uma infraestrutura, nós estamos trabalhando com uma pesquisa intensiva em dados. O que é essa pesquisa intensiva em dados? Quer dizer, hoje, a agricultura, a gente já fala de uma agricultura numa lógica muito mais sistêmica. O Assad mostrou aqui essa discussão do ILPF, da integração dos sistemas integrados. Então, né, qual que é essa lógica? Como que a gente tem que trabalhar nesse contexto? Isso, a gente tem uma outra vertente, que é das tecnologias que estão aí, que estão para nos auxiliar, como a gente incorporar isso de modo que isso ajude a melhorar a produtividade e eficiência no campo, e também as técnicas de métodos quantitativos e computação científica, que é mais acadêmico, que estão aí e que vem para nos auxiliar também. Então, hoje, o nosso foco na Embrapa está sendo aqui, nessa interseção dessas três áreas. Tá? E aí eu coloco que nosso desafio em relação à gestão de riscos, ele é tão quanto desafiador como desse contexto maior, mais geral da agricultura sistêmica. Tá? Por quê? A gente tem aí, esse é um dos livros aí publicado pelo Pedro Abel e outros pelo Banco Mundial. A gente tem os vários tipos de risco, a gente vem... E um desafio que a Embrapa está colocando é como auxiliar essa gestão integrada de risco e resiliência agrícola. Quer dizer, nós temos esse legado da gestão de risco climática, da gestão de risco associada à questão fitossanitária, produção, mas nós temos que trabalhar isso de modo integrado.
E daí, esse já praticamente meu último slide, na verdade, a gente vem trabalhando dentro da empresa de um ecossistema da agricultura digital que ele cabe muito bem para esse contexto aqui. Quer dizer, a Embrapa sozinha ela não tem como fazer isso. Hoje não existe mais essa questão, nesse novo mundo da agricultura digital, um mundo muito mais complexo, que você está trabalhando com sistemas complexos, baseado em conhecimento, e é um mundo colaborativo. Então, como que a gente imagina o papel da Embrapa nesse contexto? A gente tem uma infraestrutura de processamento de alto desempenho, que a gente está atuando lá. A gente tem nesse ecossistema, a gente tem trabalhado num barramento de serviços web, quer dizer, a gente disponibilizar os nossos modelos, os nossos dados que vêm da pesquisa, seja os modelos do fitossanitários, os modelos do zoneamento, os modelos climáticos, tem a parte de computação, os modelos que a gente vem trabalhando lá, como disponibilizar isso para atender às demandas da agricultura. E a gestão de risco, a gestão integrada de risco é uma das demandas que tem pela frente. Isso em parceria com outras instituições públicas, instituições privadas, universidades e startups. Então, a gente vem discutindo esse modelo de governança e como articular. Esse é um projeto que a gente vem discutindo com a diretoria da Embrapa, no sentido de articular esse ecossistema. Porque a Embrapa, por ser uma empresa pública, ela é isenta, ela é imparcial, e ela tem o papel de fomentar esse mercado. Então, o nosso papel aqui é de ser o facilitador junto a essas outras empresas privadas, as startups, nesse sentido. Com esse tema de TI no agro, de agricultura digital, agro é tudo, agro é pop, a demanda. Começou a chegar na gente tanta demanda das multinacionais do agro, que estão comprando empresas de TI no Vale do Silício, como essas empresas multinacionais de TI querendo fazer parceria com a Embrapa, porque na Embrapa você tem um conhecimento, né, a empresa que tem um conhecimento na agricultura, referência mundial na agricultura. Então, a gente viu que o papel da Embrapa é muito mais de um facilitador nesse ecossistema, onde vai fomentar as startups e as empresas multinacionais para vir a trabalhar com a agricultura digital. E na gestão integrada de riscos, a gente vê um modelo muito parecido, de articulação de um ecossistema onde envolve tudo, o crédito rural, as seguradoras, o governo federal e tudo. Então, a gente tem que trabalhar, fazer uma articulação desse ecossistema. E é isso que a gente vem discutindo com a diretoria também nesse projeto de gestão integrada de riscos e resiliência agrícola. Bem, gente, a minha fala é até aqui, só para dar uma ideia geral para vocês. Aproveito aqui, eu sei que aqui o foco não é computação, é economia, mas vai ter um evento de ciência de dados na era da agricultura digital aqui na Unicamp, no Centro de Convenções da Unicamp, e vai ser um momento muito oportuno para a gente estar discutindo essas questões, junto academia, indústria, empresas privadas, startups, sobre essa questão da ciência de dados na era da agricultura digital. Então, convido a todos a participarem aí com a gente. Tem o congresso mais acadêmico, que é o 11º Congresso Brasileiro de Agroinformática, mas nós temos também, no dia 3 de outubro, aqui na Casa do Lago, um SBI Agro Conecta, que nós estamos com multinacionais, startups, Embrapa, todos aqueles interessados a discutir um pouco dessa questão desse ecossistema de agricultura digital. Todos vocês estão convidados. Muito obrigada. Bom, eu agradeço a Silvia e aos demais painelistas, o Hugo e o Daniel. Eu acho que as apresentações complementaram o que nós vimos anteriormente. O Daniel destacou, né, como pequenas coisas podem fazer grandes diferenças, principalmente entre aqueles produtores que estão excluídos de tudo que foi abordado até agora, né, do crédito, do seguro agrícola, os pequenos nas áreas mais vulneráveis. E nós temos a maior população do mundo vivendo em regiões semiáridas, né? Então é algo a se pensar ainda. Daí cai naquela pergunta, né, que já foi falado de manhã, Jennifer repetiu e agora eu repito de novo. Nós vamos pensar na produção ou no produtor? Se a questão é pensar no produtor, políticas como a do Daniel, eu acho que são essenciais. Parabenizar, né, o Hugo pelo excelente trabalho. O zoneamento agrícola, com certeza, tem complementar. Acho que eu não vejo nem como uma forma de punição, né, ao produtor, né, na época adequada, mas como uma forma de orientação também às melhores práticas agrícolas que podem
certa forma, ser medidas adaptativas ao que está acontecendo aí com o clima. E, finalmente, a Silvia, né, nós temos muitas parcerias com a Embrapa, vários pesquisadores da Embrapa fizeram um doutorado aqui conosco e, atualmente, nós mantemos os laços de pesquisas. Há uma rica provisão de informações, muito mais informações do que nós temos capacidade de processar. Então, espero que essas parcerias se mantenham, não só com a Embrapa, mas com o Ministério da Agricultura também.